Era uma noite escura e tempestuosa, com raios cortando o céu negro como navalhas afiadas. Um grupo de jovens aventureiros decidiu acampar em uma floresta distante, ignorando os avisos locais, sobre o antigo acampamento, que jazia nas profundezas daquele bosque sinistro. Ao chegarem ao local, sentiram um arrepio percorrer suas espinhas, enquanto montavam suas barracas. O frio intenso parecia penetrar suas almas, trazendo consigo um pressentimento de perigo iminente. Mas a empolgação da juventude os cegava para os sinais sombrios que o ambiente emanava. Enquanto se reuniam ao redor da fogueira crepitante, contando histórias de terror e rindo nervosamente para dissimular o medo que começava a tomar conta deles, um vento aterrorizante começou a soprar, como se fosse a própria respiração de uma entidade maligna, que os observava do além. Nessa atmosfera carregada de tensão, um dos jovens propôs uma expedição noturna até as ruínas do antigo acampamento, desafiando o desconhecido e desafiando os próprios limites do medo. Movidos por uma mistura de curiosidade e imprudência, os jovens decidiram seguir em frente, adentrando as sombras profundas da floresta proibida. À medida que se aproximavam do local, uma névoa funesta envolveu o grupo, tornando difícil enxergar além de alguns metros à frente. As árvores retorcidas pareciam ganhar vida própria, sussurrando segredos obscuros que ecoavam na mente dos intrépidos jovens. Finalmente, avistaram as ruínas macabras do antigo acampamento, erguendo-se como testemunhas silenciosas do passado sombrio que ali transcorreu. As construções em ruínas pareciam pulsar com uma energia maligna, como se ainda abrigassem os espíritos atormentados daqueles que pereceram ali em circunstâncias misteriosas. Enquanto exploravam a área, os jovens encontraram registros antigos e perturbadores, que falavam de rituais profanos, realizados pelos antigos ocupantes do acampamento. Descrições detalhadas de invocações demoníacas e sacrifícios humanos encheram suas mentes, com uma mistura de repulsa e fascinação mórbida. De repente, um dos jovens desapareceu sem deixar vestígios, como se tivesse sido engolido pelas sombras que pairavam sobre aquele lugar amaldiçoado. O pânico se espalhou entre o grupo restante, que agora se via preso em um pesadelo sem saída, onde a linha entre a realidade e a insanidade se dissolvia lentamente. Os sons estranhos e inexplicáveis ecoavam pelas ruínas, fazendo com que os jovens se sentissem observados por olhos invisíveis que os espreitavam das sombras. A sensação de que algo terrível se aproximava se tornava irresistível, como se o próprio diabo estivesse prestes a emergir do abismo para reclamar suas almas jovens e imprudentes. Com o passar das horas intermináveis, o grupo foi sendo dizimado um a um, vítimas de forças sobrenaturais, que não podiam compreender nem resistir. Gritos de agonia e desespero ecoavam pela floresta, misturando-se ao som da tempestade que rugia furiosamente acima deles, como se a própria natureza estivesse revoltada com a presença profana dos invasores em seu domínio. O líder do grupo, um jovem destemido que acreditava poder desafiar as forças do mal, encontrou-se sozinho diante da carnificina que se desdobrava ao seu redor. Seus olhos arregalados testemunharam horrores inomináveis, à medida que a escuridão o envolvia de todos os lados, selando seu destino de forma irrevogável. A última coisa que ele viu antes de sucumbir à loucura foi a silhueta sinistra de uma figura encapuzada, erguendo uma lâmina reluzente à luz dos relâmpagos que cortavam o céu, pronto para dar o golpe final e encerrar a noite de terror que marcaria aquele acampamento para sempre. E assim, o acampamento infernal testemunhou mais uma tragédia em sua história macabra, enquanto a floresta escura e silenciosa guardava seus segredos com unhas e dentes, envolta em um manto de mistério que afugentava até mesmo os corajosos que se atrevessem a desafiar sua aura de terror eterno. A figura encapuzada avançou lentamente em direção ao corajoso aventureiro, que ousou desafiar o antigo acampamento infernal. Seus passos ecoavam pela clareira, criando um arrepio na espinha daqueles que testemunhavam aquela cena dantesca. A lâmina reluzente refletia a luz dos relâmpagos, brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. O aventureiro, encurralado e exausto após horas de confronto com as criaturas demoníacas do acampamento, olhou nos olhos vazios do capuz negro que escondia o rosto da figura sinistra. Uma sensação de puro terror tomou conta de sua mente, ameaçando consumir sua sanidade e levá-lo à beira da loucura.
O silêncio se fez presente na floresta escura, apenas interrompido pelos estalos dos galhos e o vento sussurrante entre as árvores distorcidas. Os espectadores, escondidos nas sombras, sentiam o peso da energia maligna que pairava no ar, aguardando o desfecho daquela noite fatídica. Com um movimento rápido e preciso, a figura encapuzada ergueu a lâmina reluzente, preparando-se para dar o golpe final, que encerraria a vida do aventureiro e selaria a noite de terror no antigo acampamento infernal. O brilho da lâmina cortava o ar como uma foice da morte, alimentando o medo que se acumulava na mente do aventureiro. No momento antes do golpe final, um estrondo ensurdecedor ecoou pela clareira, fazendo com que o céu se iluminasse com a intensidade de 1000 sóis. Um feixe de luz divina irrompeu dos céus, banhando a floresta escura em uma luminosidade celestial, que queimava as trevas e afugentava as criaturas malignas de suas sombras. A figura encapuzada recuou, recobrindo-se da luz radiante que emanava da fonte divina. O aventureiro, ainda atônito, viu a figura se dissipar lentamente, como se fosse uma miragem desaparecendo sob a luz do amanhecer. Com a aurora do novo dia, o antigo acampamento infernal foi envolto pela luz sagrada, que purificou o terreno profano, dissipando os vestígios do mal que ali habitavam há séculos. A floresta silenciosa parecia suspirar aliviada, liberta da influência sombria que a aprisionava. O aventureiro, erguendo-se do chão coberto de folhas e terra, olhou ao redor maravilhado com a transformação que presenciava. O terror da noite havia sido dissipado, e a promessa de um novo começo brilhava no horizonte, iluminando o caminho para aqueles que se atreveriam a enfrentar os desafios que o destino reservava. Enquanto os pássaros começavam a entoar seus cantos matinais, e os primeiros raios do sol rompiam as nuvens escuras, o antigo acampamento infernal permanecia silencioso, sua história macabra encerrada. Naquela noite fatídica que marcaria para sempre a memória daqueles que testemunharam seu último ato de terror. E assim, o aventureiro partiu, levando consigo as lembranças daquela noite sombria, e a certeza de que o mal não mais reinaria naquelas terras amaldiçoadas. O antigo acampamento infernal descansava em paz, suas trevas dissipadas pela luz da esperança e da redenção, revelando que mesmo nos lugares mais obscuros, há sempre a possibilidade de renascimento e transformação. O antigo acampamento infernal era um lugar lendário cercado de mistério e terror. Diz a lenda que ele surgiu há séculos, em algum local remoto e inacessível, longe dos olhos dos mortais comuns. Acredita-se que era um lugar onde seres demoníacos se reuniam para realizar rituais sombrios e planejar suas tramas malignas. O acampamento era descrito como um local sinistro, envolto em névoa escura e cercado por chamas eternas. As árvores ao redor pareciam distorcidas e retorcidas, como se tivessem sido corrompidas pela presença do mal. Os gritos e gemidos ecoavam pelas sombras, criando uma atmosfera de medo e desespero. Aqueles que ousavam se aventurar perto do antigo acampamento infernal relatavam sentir uma presença maligna os observando, como se estivessem sendo caçados por algo além da compreensão humana. Muitos diziam que podiam ouvir sussurros em seus ouvidos, tentando seduzi-los para as trevas. Dizem que o acampamento era habitado por criaturas demoníacas de todas as formas e tamanhos, cada uma mais aterrorizante do que a outra. Alguns tinham aparência de criaturas humanoides com chifres e olhos brilhantes, enquanto outros se assemelhavam a bestas saídas diretamente do inferno. Os rituais realizados no antigo acampamento infernal eram descritos como horríveis e sacrílegos, envolvendo oferendas de sangue e invocações a entidades demoníacas. Acredita-se que esses rituais eram realizados para fortalecer os laços das criaturas infernais com o mundo dos vivos e semear o caos e a destruição. Muitas lendas e histórias circulavam sobre heróis que tentaram desafiar o antigo acampamento infernal, alguns buscando destruí-lo e libertar as almas aprisionadas, enquanto outros procuravam obter poderes obscuros para si mesmos. No entanto, poucos desses valentes aventureiros retornaram para contar suas histórias, alimentando ainda mais o mistério em torno do acampamento. Com o passar dos séculos, o antigo acampamento infernal se tornou mais uma lenda do que uma realidade palpável. Alguns acreditam que ele tenha sido destruído por forças desconhecidas, enquanto outros afirmam que ainda está lá, à espera de novas vítimas, para alimentar sua sede de sangue e terror.
Independentemente do que tenha acontecido com o antigo acampamento infernal, seu legado de trevas e desespero perdurou ao longo dos anos, continuando a assombrar a imaginação daqueles que ousam se aventurar pelos recantos mais sombrios da mente humana.